E hoje novamente teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos especiais de hoje vão para Love Manhua e Alice. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui apoiando o canal. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Surpreendido com a dedução repentina dela, Garen permaneceu em silêncio, enquanto Roselyn reafirmava sua convicção de que ele havia feito um contrato com um demônio. Com um olhar frio e impassível, Roselyn observou fixamente à frente, enquanto uma estranha chama verde brilhante rompia de sua mão. Roselyn recordou que, antes de morrer, havia visto uma chama verde, símbolo de um demônio, capaz de viajar entre dimensões. Isso explicava como um mundo paralelo poderia ser criado, e como o corpo de um hospedeiro falecido poderia ser ocupado, algo que simples habilidades de rastreamento jamais seriam capazes de realizar. Roselyn suspeitava de que Garen não fosse um abissal, que despertou naturalmente, mas alguém que havia tomado emprestado o poder de um ser transcendente. Em resposta, Garen apenas zombou da conclusão dela, considerando absurdo que ela tivesse tanta certeza, baseada apenas em uma suposição, principalmente depois de ter presenciado seu poder com os próprios olhos. Mantendo a calma, Roselyn destacou que pouco importava se ele realmente possuía aquele poder. O que verdadeiramente importava era a origem dessa força. Ao exigir que ele revelasse a verdade, Garen abaixou a cabeça em silêncio. Pouco depois, seus lábios se curvaram lentamente em um sorriso amplo e assustador, revelando dentes afiados semelhantes aos de uma fera. Apoiando uma das mãos próximo ao rosto, Garen exibiu um sorriso sombrio e ameaçador, enquanto demonstrava curiosidade em saber o que Roselyn pensava sobre seu segredo. Pouco tempo depois, jornais escandalosos começaram a circular por todo o Império, estampando manchetes sensacionalistas sobre uma enorme remessa de vestidos e um suposto relacionamento perigoso entre Garen Vilbride e a princesa. Os funcionários da boutique, extremamente apreensivos, se curvaram repetidas vezes em sinal de desculpas, garantindo que jamais haviam divulgado qualquer boato. Roselyn, porém, os tranquilizou com serenidade, afirmando que não suspeitava da boutique em momento algum. Segurando um exemplar do jornal, Roselyn observou que pessoas de língua solta existiam por toda a parte e admitiu que já esperava um escândalo, desde o instante em que decidiu sair publicamente com Garen. Com delicadeza, Roselyn dispensou os representantes da boutique, que ainda choravam, informando que já havia recebido desculpas mais do que suficientes. Em seguida, soltou um discreto suspiro ao refletir que sua tentativa de provocar Garen havia acabado saindo um pouco do controle. Também imaginou o quanto o príncipe Arma deveria estar chocado ao ler aquelas notícias escandalosas. Ao fechar os olhos, Roselyn concluiu que aquele desdobramento era, na verdade, o melhor cenário possível. Pois, o enorme escândalo serviria como a desculpa perfeita para romper seu noivado. Enquanto caminhava com elegância, Roselyn refletiu que a pessoa verdadeiramente prejudicada por todo aquele escândalo era Garen. Ela tinha plena convicção de que ele faria de tudo para silenciar os rumores, enquanto tentava se reconciliar com a marquesa. Sabendo que sua família estava completamente alheia à verdade, Roselyn abriu as pesadas portas duplas do salão de jantar, determinada a explicar toda a situação e desfazer qualquer mal-entendido. Ela entrou no majestoso salão de banquetes e anunciou seu retorno diante de toda a família, reunida ao redor da grande mesa. De repente, uma mão golpeou a mesa com violência. Seu pai, tomado pela fúria, a censurou por ter ido atrás de um homem casado, deixando claro que não conseguia compreender o que lhe faltava para agir daquela maneira. O segundo filho de cabelos brancos do Ducado Belion, Ian Belion, um notório arruaceiro famoso por causar problemas, onde quer que fosse, ergueu sua taça de vinho com um sorriso debochado, comentando sarcasticamente que ela estava brincando com fogo. Roselyn lançou um breve olhar para Ian e recordou que, embora ele tivesse sido um dos principais alvos do expurgo imperial em sua vida passada, o imperador cumprirá sua promessa nesta linha do tempo e o manterá vivo. Ela refletiu que, mesmo que o destino tentasse repetir a tragédia de sua vida anterior, o fato de ter expulsado Carmel com sucesso garantia que o Ducado Belion não cairia, poupando seu irmão de um fim cruel. Seu pai então se aproximou de maneira intimidadora, e tomado pela ira, exigiu uma explicação para o fato de ela permanecer em silêncio. Com serenidade, Roselyn começou a esclarecer que sua relação com Garen não era aquilo que todos imaginavam. O duque demonstrou evidente espanto ao ouvi-la se referir ao marquês, pelo primeiro nome.
Percebendo a reação, Roselyn prontamente se corrigiu, explicando que ambos apenas haviam se conhecido, e se tornado simples conhecidos, mantendo uma postura imponente. O duque advertiu que Garen era um homem extremamente perigoso, e impossível de compreender, deixando claro que não conseguia aceitar a decisão da filha, de se aproximar de alguém como ele. Roselyn ficou profundamente confusa com a preocupação repentina do pai. Durante toda a sua vida, ele sempre foi frio e distante, o que a levou a acreditar que sua única preocupação fosse a possibilidade de ela ter manchado a reputação da família. Com frieza, Roselyn assegurou que jamais teve a intenção de prejudicar o prestígio da família, e que nunca se esqueceu de seu lugar, deixando o duque completamente perplexo. Desviando o olhar com indiferença, ela afirmou que, como ele jamais demonstrou qualquer interesse por ela, as flores e cartas que passou a lhe enviar recentemente não passavam de um fardo. Naquele instante, uma lembrança dolorosa veio à tona. Ainda criança, Roselyn desejou desesperadamente receber um abraço do pai, mas tudo o que encontrou foi um olhar carregado de puro desprezo, a obrigando a aceitar a dura realidade de ser uma filha ilegítima. Ela concluiu amargamente que, tanto em sua vida original quanto naquele mundo paralelo, seu pai jamais a amou, e que havia muito tempo já cortou qualquer vínculo emocional que ainda restasse entre eles. Com um tom seco, Roselyn agradeceu por ele ter criado uma parente de sangue, por quem nunca sentiu afeto, garantindo que jamais causaria qualquer problema à sua casa. Suas palavras deixaram o duque completamente abatido, incapaz de responder sem gaguejar. Voltando sua atenção para o restante do salão, Roselyn percebeu que até mesmo seu tio arruaceiro estava presente. Como toda a família se encontrava reunida naquele único lugar, concluiu que aquele era o momento perfeito, se mantendo ereta e elegante. Cercada por um cenário repleto de flores brancas, Roselyn se preparou calmamente para fazer um importante anúncio à sua família. Toda a mesa ficou completamente paralisada em choque, quando Roselyn declarou, de maneira direta, que romperia o noivado com o terceiro príncipe. Se inclinando para a frente, o duque perguntou com intensidade se o imperador realmente havia concordado com aquilo. O conhecendo como um homem aterrorizante e extremamente calculista, capaz de permanecer nas sombras por mais de uma década, apenas para desferir um único golpe, a possibilidade parecia inacreditável. Roselyn confirmou calmamente que o imperador realmente havia aceitado. Explicou que Sua Majestade jamais permitiria o rompimento de uma aliança política tão importante, sem receber uma promessa de igual valor em troca. Ela então revelou os termos do acordo: garantir o sucesso das negociações com Kaluta, e solucionar os misteriosos casos de desaparecimento que assolavam a capital. Em troca, o imperador lhe concederia permissão para encerrar oficialmente o noivado, como se fosse algo comum. Roselyn acrescentou que partiria para Kaluta muito em breve, deixando toda a família novamente sem palavras. Ela explicou que o Marquês Garen a acompanharia até Kaluta como sua escolta, durante a investigação dos desaparecimentos. Também esclareceu que os vestidos da boutique Pluyere haviam sido exigidos apenas como compensação pela grosseria que ele demonstrou durante o banquete. Roselyn comentou casualmente que seu guarda-roupa já estava vazio de qualquer maneira, tornando aquela compensação bastante conveniente. A observação deixou seu tio completamente perplexo, o levando a querer entender o que exatamente ela queria dizer com aquilo. Quando Roselyn revelou que Lady Carmel havia roubado ou destruído todas as suas roupas e joias, seu pai e seu tio reagiram com uma fúria incontida diante da crueldade da mulher. Com tranquilidade, Roselyn afirmou que não havia motivo para se zangarem, pois a culpa também foi sua por permanecer em silêncio. Em seu íntimo, refletiu que a Roselyn original provavelmente havia escolhido suportar tudo calada, como uma forma silenciosa de rebeldia, já que vivia em uma casa onde não possuía nenhum aliado. Ela recordou que, no passado, denunciar os abusos apenas exporia ainda mais sua própria vulnerabilidade. Contudo, decidiu que agora seria diferente. Afinal, já havia morrido uma vez e estava determinada a viver sem deixar qualquer arrependimento. Massageando as têmporas, seu tio soltou um longo suspiro e comentou que ela falava como se estivesse se referindo a outra pessoa. Apesar da estranheza, concluiu que, ao menos, toda aquela situação finalmente havia sido resolvida. Se levantando da cadeira, Roselyn anunciou friamente que já havia dito tudo o que precisava. Seu pai, completamente abatido, implorou para que ela esperasse. Em silêncio,
era consumido pela angústia de imaginar que sua filha realmente pretendia romper todos os laços e nunca mais voltar a vê-lo. Estendendo a mão em sua direção, lamentava silenciosamente que sempre desejou se aproximar de sua filha, Rosalind. No entanto, todas as pessoas que amou haviam escapado de suas mãos como areia, levada pelo vento. Nascido como um abismo, possuidor do devastador poder do veneno, ele carregava uma tragédia desde o nascimento. Sua própria mãe perdeu a vida ao dá-lo à luz, e mais tarde, sua amada esposa também acabou morrendo por causa de seu veneno. Temendo que esse mesmo poder alcançasse Rosalind, ele obrigou a si mesmo a manter distância da filha. Entretanto, seu fracasso em protegê-la permitiu que Carmel interviesse e destruísse completamente seu espírito. Afundando em um abismo de escuridão absoluta, o Duque estendeu a mão para sua distante filha, desesperado ao perceber que ela era a única pessoa que ainda lhe restava. Grandes gotas de um veneno roxo escuro escorriam lentamente enquanto ele jurava, em seu íntimo, que não permitiria que Rosalind também o abandonasse daquela forma. Segurando a cabeça em puro desespero, o Duque se contorceu em agonia, enquanto densos vapores negros e tóxicos irrompiam ao seu redor. Em meio ao sofrimento, implorava desesperadamente para que aquilo parasse. À medida que o veneno sombrio consumia seu corpo, repetia, em um apelo angustiado, que ela não fosse embora, fazendo Rosalind voltar o olhar para trás, completamente chocada e confusa. Rosalind observou, de olhos arregalados, os vapores roxos e venenosos se espalhando pelo salão, sinalizando que seu pai havia perdido o controle de seus poderes, ao ver os criados tossindo sem parar, e o líquido púrpura venenoso se espalhando pelo chão. Rosalind percebeu que aquele era o poder sobrenatural de veneno de seu pai, e tentou compreender o que poderia ter desencadeado aquilo tão repentinamente. Gaguejando, enquanto resíduos tóxicos escorriam de sua mão, o Duque cambaleou e caiu pesadamente no chão, afundando na própria poça de veneno mortal. Enquanto os vapores tóxicos continuavam a envolvê-lo, o Duque sofria em silêncio, ao perceber que seus poderes estavam vazando sem que pudesse controlá-los. Sentia uma profunda vergonha, por Rosalind presenciar um estado tão miserável. Convencia a si mesmo de que aquilo era o melhor, pois, ao testemunhar aquele horror, ela passaria a odiá-lo e a manter distância, permanecendo segura. Ao notar Rosalind caminhando em direção ao perigo, seu tio gritou freneticamente, para que ela parasse. Enquanto Ian, incrédulo, exclamava que ela parecia ter perdido completamente o juízo, com frieza, Rosalind exigiu que a soltassem, mas Ian segurou seu pulso e a advertiu, de que ela poderia morrer caso se aproximasse do Duque. Também garantiu que chamaria um usuário do abismo para resolver a situação. Rosalind apenas soltou um sorriso de desdém. Para ela, a intenção deles era simplesmente trancá-lo novamente, e esperar que ele recuperasse o controle, exatamente como sempre faziam. Declarou que fugir do problema todas as vezes era justamente o motivo de ele jamais ter sido resolvido. Ignorando todos os avisos desesperados, Rosalind atravessou com elegância a mesa do banquete destruída, e caminhou diretamente sobre a poça de veneno púrpura, fazendo seu pai chamar seu nome em absoluto horror. Parando bem diante dele, Rosalind falou com extrema calma, e pediu que ele se acalmasse e prestasse atenção em suas palavras. Advertiu que, se ele não conseguisse controlar seu poder, ela morreria, o deixando completamente paralisado pelo medo. Ela refletiu que, em sua vida passada, jamais teve um bom relacionamento com o pai, e por isso, nunca prestou atenção a esses detalhes. Contudo, agora, tudo parecia absurdo. Alguém capaz de controlar venenos não deveria morrer envenenado. Observando o pai ajoelhado e sofrendo diante dela, Rosalind compreendeu que devia existir uma razão muito mais profunda e trágica por trás da morte dele em sua vida anterior. O fitando calmamente, Rosalind levantou uma questão que o atingiu em cheio. Ela ponderou que, se uma pessoa completamente imune a todos os venenos morresse envenenada, só poderia haver uma explicação. Atônito e sem conseguir responder, o Duque ergueu lentamente o rosto, seus olhos rubros tremiam, repletos de confusão, enquanto tentava compreender o significado daquelas palavras. Cerrando o punho dentro da poça de veneno púrpura, permaneceu completamente desnorteado, incapaz de entender as verdadeiras intenções da filha. Rosalind então revelou a fria verdade, explicou que uma morte como aquela só aconteceria porque o próprio corpo havia desistido de realizar a desintoxicação. Respirando profundamente, Rosalind se preparou para enfrentar o desespero que seu pai carregava em silêncio havia tanto tempo.
em pensamento, recordou sua vida passada, e finalmente percebeu que seu pai simplesmente havia desistido de viver. Depois de perder todas as pessoas que amava, a maldição de continuar sobrevivendo sozinho se tornou um fardo insuportável. Olhando para o pai, ainda completamente abalado, Roselyn admitiu com suavidade que sempre acreditou que ele a odiava e que, aos seus olhos, ela não tinha valor algum. Os olhos do Duque se encheram de lágrimas. Devastado, ele conseguiu apenas balbuciar, entre a emoção e o desespero, que aquilo jamais foi verdade. Enquanto ele tentava desesperadamente demonstrar o quanto sempre se importou com ela, Roselyn concluiu, em silêncio, que aquele era o momento perfeito para prosseguir. Rapidamente, Roselyn puxou um pequeno frasco de vidro e retirou a rolha, em um movimento firme e preciso. Segurou o queixo do pai e forçou sua boca a se abrir. Antes que ele pudesse reagir, despejou diretamente em sua garganta o líquido azul brilhante contido no frasco, se engasgando e tossindo por causa da substância que foi obrigada a ingerir. O Duque tentou entender o que a filha acabou de fazê-lo beber, mas recebeu apenas o olhar silencioso e inabalável de Roselyn. Enquanto o pai desabava suavemente sobre o chão, Roselyn observou o frasco vazio, plenamente consciente de que acabou de administrar um sedativo extremamente potente, desenvolvido especificamente para usuários do abismo. Ela refletiu que aquele lendário sedativo do abismo era chamado Dreamir, um medicamento milagroso que seu pai ainda estava destinado a criar somente alguns anos no futuro. Em sua vida passada, Carmel havia contrabandeado sua fórmula, e Macrocha a transformou em uma arma. Contudo, como o Dreamir ainda não existia naquela linha do tempo, ela o reproduzira antecipadamente, com base nas lembranças que preservava da vida anterior, ao observar o pai dormindo tranquilamente no chão, enquanto o veneno púrpura se dissipava lentamente. Roselyn ficou satisfeita ao constatar a eficácia extraordinária do sedativo. Em seguida, se voltou para os empregados, que a observavam apreensivos, e ordenou calmamente que limpassem o salão de jantar, e levassem o Duque adormecido para seu quarto. Se afastando com o som firme dos saltos ecoando pelo corredor, ela deixou para trás os criados, que se curvaram profundamente, e responderam à ordem com absoluta obediência. Enquanto as criadas ajudavam delicadamente a trocar os sapatos, Roselyn sentiu um grande alívio, por ter preparado o medicamento com antecedência, refletindo que seus pés quase haviam derretido devido ao veneno tóxico. Nesse instante, percebeu um olhar intenso e persistente sobre si. Curiosa, ergueu os olhos e encontrou o avô, o tio Aegis e Ian, a encarando com absoluto espanto. Só então percebeu, um tanto constrangida, que havia se esquecido completamente de que eles ainda permaneciam na sala. Quebrando o silêncio, Roselyn comentou casualmente que a mina de Nolan seria leiloada em breve e que seria uma decisão prudente comprá-la, deixando o tio completamente perplexo. Em seguida, explicou com naturalidade que o Marquês Garen também estava interessado na mina, e provavelmente faria uma oferta em torno de 1 bilhão. Portanto, um lance de 2,5 bilhões seria mais do que suficiente para garantir sua aquisição. Ian caiu na gargalhada em tom de deboche, convencido de que Roselyn havia enlouquecido ao sugerir que gastassem 2,5 bilhões em uma mina, que produzia apenas âmbar barato. Apoiada na mão, Roselyn comentou com total indiferença que, ao adquiri-la naquele momento, estariam praticamente comprando a mina por uma pechincha. Ainda assim, ressaltou que a decisão de comprá-la ou não cabia inteiramente a eles. O avô cruzou os braços e chamou sua neta pelo nome em voz baixa. Roselyn respondeu com a habitual frieza, mas sem deixar de demonstrar o devido respeito. O velho então lamentou que sua única neta fosse tão distante com ele, comentando que as netas de seus amigos agiam de forma adorável e adoravam passear e fazer compras ao lado de seus avós. Roselyn respondeu com indiferença que aquelas garotas apenas fingiam ser carinhosas para desperdiçar a fortuna de seus avós. Em seguida, deixou claro que seu avô certamente não desejaria vê-la agindo de maneira tão superficial. Diante daquela resposta afiada e perfeitamente lógica, o velho ficou completamente sem palavras, chegando a suar de nervosismo, a fitando com sincera preocupação. O avô disse suavemente que, caso ela estivesse passando por alguma dificuldade, não deveria carregar tudo sozinha, e poderia recorrer a ele sempre que precisasse de ajuda. Desviando o olhar, Roselyn refletiu silenciosamente que reclamar das próprias dificuldades apenas fazia com que ambas as pessoas se sentissem ainda mais infelizes. Logo depois, afirmou friamente que, como ele podia ver,
Era perfeitamente capaz de resolver seus próprios problemas. Restou ao avô apenas suspirar, lamentando a falta de sorte por não ter uma neta afetuosa. Após fazer uma elegante reverência, Roselyn anunciou que, assim que estivesse pronta para partir para Caluta, passaria a se hospedar na vila do Marquês Garen, pois ambos teriam uma extensa colaboração pela frente. Ian imediatamente deu um passo à frente. Tomado pelo desespero, ele advertiu que Caluta era um lugar extremamente perigoso, habitado por selvagens canibais, que devorariam uma jovem como Roselyn até não restar sequer os ossos. Os lábios de Roselyn se curvaram em um sorriso de quem já sabia o desfecho, enquanto ela se preparava para ignorar os avisos exagerados dele. Mantendo um sorriso elegante, ela zombou da situação ao insinuar que Ian realmente acreditava em um boato tão absurdo, que até uma criança pequena acharia risível. O rosto de Ian imediatamente ficou vermelho de vergonha e raiva. Incapaz de esconder a indignação diante da provocação, o Aegis deu um passo à frente para se opor à ideia de ela morar sozinha. Mas ela o tranquilizou rapidamente, explicando que o Marquês Garen já havia prometido providenciar guardas para protegê-la, apontando um dedo acusador para Roselyn. Ian exigiu saber por que o Marquês Garen estava cuidando dela com tamanha dedicação. Tremendo de suspeita e ciúmes, ele passou a acreditar que existia algo especial entre os dois. Sem demonstrar a menor hesitação, Roselyn confirmou friamente a suspeita de Ian. A resposta o deixou completamente atônito, o fazendo gaguejar sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Ao recordar sua vida passada ao lado de Garen, Roselyn fez uma reverência educada e anunciou sua partida, explicando que ainda tinha muito trabalho a concluir, se recusando a deixá-la ir tão facilmente. Ian correu atrás dela. Insistindo que a conversa ainda não havia terminado, ele a segurou bruscamente pelo ombro, e em um tom condescendente, lembrou que ela ainda era jovem e deveria obedecer aos mais velhos. Profundamente irritada, Roselyn apenas chamou por seu avô. Então, se inclinando levemente, Roselyn revelou uma verdade devastadora. Ela expôs que o seu tio Ian também era um peão da organização vilanesca Macrocha, e sua patente é a torre. A prova dessa ligação estava marcada na sola de seu pé. Diante daquela revelação, Ian ficou completamente paralisado pelo terror, enquanto sua mente tentava desesperadamente compreender a chocante verdade sobre ela saber sua verdadeira identidade. Exibindo um belo e enigmático sorriso, Roselyn afirmou ao seu avô que ele era bem-vindo para verificar pessoalmente a marca no pé de seu tio Ian. Em seguida, caminhou elegantemente em direção à porta, e antes de sair, desejou de forma claramente zombeteira que a família tivesse um momento maravilhoso e tranquilo reunida. Tomado pelo medo, Ian se virou lentamente e encontrou seu pai parado logo atrás dele, exibindo uma expressão sombria e ameaçadora. Dominado pela aura aterrorizante do pai, Ian tentou desesperadamente provar sua inocência, insistindo que todas as acusações feitas por Roselyn eram completamente inventadas. Cerrando os punhos de pura fúria, o duque exigiu que o seu filho apresentasse uma explicação extremamente detalhada e convincente para tudo o que havia acontecido. Nas profundezas de uma câmara subterrânea envolta pela escuridão, um enorme lustre ardia, com uma misteriosa chama sobrenatural de coloração verde. Reunidos ao redor de uma mesa circular, diversos indivíduos encapuzados discutiam a captura de seu 12º bispo e a repentina exposição da verdadeira identidade de Ian. Uma imagem espectral revelou um homem de óculos, o mordomo do duque, sustentando o corpo inconsciente de Carmel, enquanto os encapuzados refletiam sobre a perda de recursos valiosos, infiltrados na propriedade do duque. O líder da organização ordenou que o bispo capturado fosse eliminado, ao mesmo tempo em que instruía um subordinado a manter Ian sob vigilância constante, apesar da segurança extremamente rigorosa da família Belion. Os subordinados relataram que a segurança nas masmorras da família Belion havia sido reforçada significativamente, com os guardas portando pedras da alma e possuindo meios para identificar habilidades sobrenaturais. Diante desse relatório, um dos encapuzados cerrou os dentes de frustração e apresentou suas desculpas ao mestre, explicando que o rigoroso bloqueio de informações tornava extremamente difícil avaliar a situação com precisão. Enquanto observava uma borboleta roxa presa a um quadro, o mestre rosnou de irritação, lamentando todo o cuidado e esforço investidos para manipular a família Belion.
Ao ser informado sobre a situação da alta sociedade, um subordinado relatou que todas as demais casas nobres permaneciam completamente silenciosas e sem qualquer suspeita, exibindo um sorriso sinistro. O mestre ordenou que seus seguidores encontrassem uma oportunidade para eliminar Carmel, antes que ela tivesse a chance de revelar qualquer informação. Apontando para um relógio astrológico, o mestre declarou que o verdadeiro propósito de sua nobre causa era derrubar os mais poderosos entre os nobres e esmagá-los completamente, erguendo ambas as mãos enquanto chamas verdes irrompiam ao seu redor. O mestre conclamou seus seguidores a se prepararem para sacrificar suas próprias vidas, pois o grande plano da organização estava prestes a se concretizar. Se curvando em perfeita sincronia, os fiéis seguidores juraram lealdade absoluta ao seu mestre, demonstrando total disposição para realizar seus sombrios desígnios. Sobre uma mesa localizada em um terraço, repousava uma luxuosa caixa de joias, contendo um deslumbrante colar de pérolas reluzentes, cuidadosamente posicionada ao lado de um fresco buquê de hortênsias azuis. De pé na varanda de seu quarto, Rosalind lia uma carta extremamente pessoal enviada por seu pai. Nela, ele implorava para que ela não partisse para Caluta, e prometia compensá-la com presentes requintados, enquanto observava os jardins banhados pela luz do sol. Rosalind imaginava o pai diante dela, mantendo uma postura elegante, e transmitindo uma serenidade e sinceridade que jamais havia visto antes. Ao recordar os olhos rubros cheios de súplica que ele demonstrou, percebeu que havia ocorrido uma mudança profunda em sua maneira de agir. Apoiando uma das mãos sobre a mesa, concluiu que, pela primeira vez, seu pai era verdadeiramente honesto, ao expressar os próprios sentimentos. Erguendo o olhar para a densa copa das árvores, Rosalind não conseguia deixar de pensar que, se em sua vida passada tivesse sido capaz de falar com sinceridade sobre o que sentia, talvez seu destino trágico pudesse ter sido diferente. As lembranças de sua existência anterior voltaram com força. Naquela época, ela havia escolhido o caminho da tirania e da violência, para proteger o próprio orgulho, atacando impiedosamente qualquer um que ousasse enfrentá-la, como sua família jamais parecia se importar com ela. A tirania havia se tornado seu único mecanismo de defesa, a condenando ao isolamento e ao desprezo de toda a sociedade. Ela também recordava o fim de sua primeira vida, marcado pelos rumores cruéis, que circulavam na alta sociedade e pelo ódio absoluto de todos ao seu redor, quando já não conseguiu suportar tamanha hostilidade e fugiu do ducado. Uma multidão de inimigos sedentos por vingança partiu imediatamente em sua perseguição. Desesperada para sobreviver, Rosalind reuniu segredos extremamente sensíveis sobre nobres rivais, e os vendeu para financiar sua fuga. Para proteger aquelas informações valiosas, utilizou, traiu e descartou impiedosamente todos que cruzaram seu caminho, deixando um rastro de sangue por onde passava. Durante a fuga, ela encontrou abrigo em uma vila pacífica. No entanto, quando o exército imperial localizou seu esconderijo e massacrou os moradores, abandonou aquelas pessoas inocentes, para salvar a própria vida, escondida sob o capuz escuro. Rosalind ainda se lembrava da culpa insuportável que sentiu, ao escolher a própria sobrevivência, em vez da vida das pessoas que lhe haviam estendido a mão. Encostada na sacada de pedra, lamentava não conseguir escapar do peso esmagador de seus arrependimentos. Enquanto refletia sobre aquele passado, concluía que talvez seu destino pudesse ter sido diferente se, naquela época, tivesse buscado ajuda junto à própria família. Em sua mente, surgiam lembranças de uma vida mais calorosa e feliz ao lado deles, alimentando a dolorosa possibilidade de que um desfecho pacífico pudesse ter sido alcançado, caso as circunstâncias tivessem sido outras. Por fim, seu olhar voltou para a carta sobre a mesa. Rosalind afastou rapidamente aqueles pensamentos, os considerando apenas hipóteses inúteis, e sem qualquer valor, repreendendo a si mesma, decidiu abandonar de vez as lamentações sobre o passado, e concentrar toda a sua atenção no caminho decisivo que ainda tinha pela frente. Rosalind voltou sua atenção para um envelope oficial do Palácio Imperial, que continha um convite para um banquete, destinado a demonstrar que a aliança entre as famílias permanecia firme, apesar do rompimento de seu noivado. Sentada com elegância à mesa de chá, decidiu que recusaria todos os outros convites sociais, abrindo exceção apenas para o banquete imperial. Seus dedos deslizaram sobre um belo envelope lacrado, adornado com delicadas flores brancas. No mesmo instante, ela reconheceu o remetente. Rosalind recordou a elegante caligrafia do príncipe Arma, que havia solicitado, com extrema cortesia,
um encontro particular na propriedade Bellion, para lhe entregar um presente especial. Enquanto observava a carta, seus olhos rubros se suavizaram, ao refletir sobre a inabalável gentileza do príncipe. Concluiu que a arma provavelmente pretendia convencê-la a reconsiderar o rompimento do noivado, e por isso, julgou que um encontro particular seria imprudente. Assim, decidiu recusar educadamente o pedido. Ao pegar o último envelope, seus lábios se curvaram em um sorriso frio e carregado de sarcasmo. Ao ler a breve e dramática mensagem, "Você foi longe demais", sem hesitar, rasgou a carta de Garen em vários pedaços, enquanto descartava os fragmentos. Refletiu que ele havia fracassado em garantir a licitação da mina de Nolan. Com expressão calma e satisfeita, concluiu que a informação sempre pertencia àquele que agia primeiro. Como tudo estava ocorrendo exatamente como previu, logo uma batida educada interrompeu seus pensamentos em meio ao cenário decorado por flores brancas. Uma criada entrou no aposento iluminado pelo sol, para informar que o duque, seu avô, desejava vê-la. Ao lançar um último olhar para os pedaços da carta rasgada, Roselyn percebeu que seu avô certamente já havia descoberto a verdade sobre a mina. Enquanto caminhava pelo longo corredor coberto por um tapete vermelho, se lembrou de que alguém intimamente ligado à mina de Nolan havia participado do banquete realizado no Castelo Imperial. Roselyn se esforçou para recordar o nome daquele homem. Pouco depois, veio-lhe à mente a lembrança do arrogante Barão Robert, o mesmo nobre agressivo, que certa vez ousou sacar uma espada diante dela. Também se recordou da exigência presunçosa de que ela se casasse com ele. Um discreto sorriso surgiu em seus lábios, ao imaginar a inevitável ruína de toda a família do barão. As elegantes portas duplas dos aposentos principais do duque se abriram lentamente, emolduradas por belas flores cor-de-rosa. Ao entrar na luxuosa câmara, Roselyn fez uma reverência impecável para cumprimentar o avô, que apreciava uma taça de vinho tinto próximo à janela. O duque logo trouxe à tona o assunto da mina de Nolan. Revelou que a família havia vencido a licitação, mas comentou que circulavam rumores de que os minerais descobertos talvez não fossem âmbar. Fitando Roselyn atentamente, o duque quis entender como ela havia sido capaz de fornecer conselhos tão específicos e precisos, quando ninguém mais possuía aquele conhecimento. Enquanto mergulhava o olhar nos olhos da neta, uma inquietante suspeita tomou conta de sua mente. Passou a imaginar se Roselyn teria, de alguma forma, despertado um abismo. Em sua imaginação surgiu a visão de uma figura vestida de branco, acorrentada a uma estrutura sagrada, envolta por um ar de mistério. Roselyn manteve um sorriso calmo e enigmático, enquanto se preparava para responder ao avô. Com um sorriso elegante, em meio a um exuberante buquê de rosas cor-de-rosa, confirmou serenamente a suspeita dele. Com toda a delicadeza e cortesia, irradiando elegância e confiança, preservou seu belo sorriso, completamente indiferente ao intenso interrogatório do duque. Em seus pensamentos, Roselyn admitia que simplesmente conhecia o futuro graças às memórias de sua vida passada. No entanto, como explicar algo tão absurdo seria complicado demais. Decidiu permitir que o avô continuasse acreditando na mentira que havia contado. Depois de dar uma longa tragada em seu charuto, o duque observou que, embora a personalidade de Roselyn não se parecesse tanto com a da mãe, seus olhos eram exatamente iguais aos dela. O duque recordou com carinho sua corajosa nora, que escolheu aceitar o próprio destino, mesmo após ser envenenada pelo veneno do marido. Se lembrou de como ela recusou o antídoto, para proteger a criança que carregava no ventre, vindo a falecer pouco depois de dar à luz Roselyn, enquanto o marido, devastado, chorava ao lado de sua cama. Também se recordou de que o maior medo de Cherty sempre foi perder sua filha recém-nascida e de saúde frágil. Sempre que a temperatura da menina subia a níveis perigosamente altos, ele entrava em completo desespero. Assombrado pela lembrança da morte da esposa, Cherty vivia aterrorizado pela possibilidade de que suas próprias habilidades venenosas acabassem ferindo, sem querer, sua preciosa filha. Aos poucos, seu estado mental se tornou cada vez mais instável, o levando a proteger Roselyn, como se ela fosse uma delicada flor cultivada em uma estufa. Ele a mantinha isolada do mundo e recusava permitir que qualquer pessoa, inclusive ele próprio, se aproximasse demais dela. Com o passar dos anos, Roselyn cresceu extremamente tímida, mantendo distância da própria família. Enquanto vivia em um mundo silencioso, sombrio e solitário, o duque ainda se lembrava de que, sempre que tentava conversar com ela para diminuir a distância entre ambos,
Roselyn empalidecia e fugia em absoluto pavor. Se sentindo completamente impotente diante da situação, ele decidiu apenas observá-la de longe, se convencendo de que o melhor seria não provocar ainda mais o seu delicado estado emocional. No entanto, após sobreviver a uma experiência de quase morte, Roselyn surgiu como uma pessoa completamente diferente. Se mantinha firme, serena e exibia impressionantes olhos vermelhos. O Duque refletia sobre como aquela experiência à beira da morte a havia transformado por completo, a tornando distante, direta e aparentemente desprovida de qualquer demonstração de afeto, livre da antiga timidez, como um pássaro rompendo uma barreira de vidro. Roselyn estava decidida a deixar o refúgio seguro que seu avô construiu para ela, e enfrentar o mundo implacável, exibindo um sorriso caloroso. Seu avô a repreendeu gentilmente por chamá-lo de Vossa Graça, lembrando que já havia lhe pedido para chamá-lo de avô. Roselyn havia usado o tratamento formal porque acreditava que ele consideraria desagradável ouvi-la chamá-lo de avô de maneira tão afetuosa. Ela também recordou que, tecnicamente, era considerada uma filha ilegítima, e não uma verdadeira integrante da família Bellion. Sorrindo com ternura, o Duque afastou todas as suas preocupações. Em silêncio, amaldiçoou Cherty, o considerando um grande tolo, por ainda não ter contado toda a verdade à garota, decidido a acabar de uma vez por todas com tantos anos de mentiras. O Duque resolveu revelar aquilo que Cherty jamais teve coragem de dizer. Sem rodeios, lançou uma revelação devastadora diante da atonita Roselyn, afirmando que ela não era uma filha ilegítima. Enquanto levava calmamente uma taça de vinho aos lábios, explicou que ela estava devidamente registrada no livro de registros da família Bellion. O belo brasão floral da família parecia moldurar aquela verdade. Roselyn era, de fato, a única neta do Duque e a única filha biológica de Cherty. Batendo levemente o charuto no cinzeiro, seu avô aconselhou que conversasse diretamente com o próprio pai, para ouvir o restante da história. Sentada em absoluto silêncio, Roselyn ficou profundamente abalada. Naquele momento, percebeu que havia vivido toda a sua primeira vida, acreditando ser uma criança ilegítima e odiada. Com o olhar perdido, tentou recordar se seu pai, sempre reservado e distante, alguma vez realmente lhe disse que ela era uma filha ilegítima. Os pensamentos do Duque revelavam sua profunda preocupação com sua neta tão singular. Enquanto descia as escadas, Roselyn descobriu que seu pai havia perdido completamente o controle, de tanto desespero durante a recente crise pela qual ela passou. O Duque explicou que Cherty simplesmente tinha dificuldade para expressar os próprios sentimentos, por causa da maneira como havia sido criado. Ele garantiu que o pai dela jamais a odiou em momento algum. Em meio à fumaça de seu charuto, o Duque deu sua palavra a Roselyn de que o pai dela se importava profundamente com sua filha. Também admitiu, com pesar, que esteve tão concentrado nos assuntos externos, que não percebeu quanto as crianças dentro de sua própria casa estavam lutando para crescer. Parada diante das imponentes portas duplas do escritório de seu pai, Roselyn decidiu que precisava confirmar imediatamente as palavras de seu avô para dissipar qualquer mal-entendido que ainda restasse. Reunindo toda a sua coragem, ela estendeu a mão e bateu firmemente na pesada porta de madeira do laboratório de seu pai. Do outro lado, a voz irritada de Cherty ecoou de imediato, ordenando que quem estivesse ali parasse de incomodá-lo e fosse embora. Sem sequer abrir a porta, Cherty continuou gritando, advertindo com irritação que o visitante deveria ir embora, a menos que desejasse ser envenenado e morrer. Quando a porta finalmente se abriu, Cherty se virou completamente surpreso, segurando um tubo borbulhante, repleto de um veneno roxo, enquanto encarava a própria filha, ainda dentro de seu laboratório. Advertiu de forma severa que ela claramente não fazia ideia do quão aterrorizante um veneno poderia ser. Ao abrir completamente a porta, Cherty ficou atônito ao encontrar Roselyn diante dele, elegantemente vestida com um refinado vestido escuro. Incapaz de esconder o choque, permaneceu gaguejando, enquanto tentava compreender por que Roselyn estava parada do lado de fora de seu laboratório. Tomado pelo pânico, Cherty passou a repreendê-la em voz alta por ter ido até um lugar tão perigoso, insistindo que ela jamais deveria estar ali. Continuou reclamando que ela acabaria adoecendo novamente. Com tranquilidade, Roselyn observou que ele apenas parecia preocupado que o ar tóxico do laboratório pudesse prejudicar sua saúde frágil. As palavras dela fizeram Cherty congelar no mesmo instante. Completamente desconcertado, seu rosto corou de vergonha ao perceber que Roselyn
havia enxergado através de sua dureza, e compreendido seus verdadeiros sentimentos de proteção, ela comentou que sempre acreditou que ele queria expulsá-la porque a odiava, levando Chert a explicar, de maneira hesitante, que tudo não passou de um infeliz deslize de linguagem. Profundamente frustrado com sua própria incapacidade de se comunicar, Chert estremeceu de arrependimento, lamentando não ter continuado a escrever cartas, para expressar seus pensamentos, como se estivesse envolto por correntes sombrias. Passou a lamentar que seu mecanismo de defesa sempre o levasse a falar de forma ríspida sempre que ficava nervoso. Refletindo sobre o fato de quase nunca conversar com outras pessoas, Chert mergulhou em um intenso conflito interno. Cercado pelas sombras, se desesperava tentando descobrir como deveria conversar com a própria filha, sem acabar ferindo seus sentimentos. Enquanto isso, Roselyn permaneceu pacientemente diante dele, e com absoluta calma, observou que ele parecia disposto a deixá-lo esperando no corredor por tempo indefinido. Então Roselyn fingiu tossir, comentando que o ar abafado estava irritando seu nariz. A reação de Chert foi imediata, entrando em pânico ao imaginar que seus poderes tóxicos estivessem escapando. Em total desespero, insistiu para que ela voltasse ao andar de cima enquanto buscaria um antídoto. No entanto, Roselyn respondeu com firmeza, deixando claro que preferia permanecer exatamente onde estava. Com uma expressão serena e inabalável, ela continuou imóvel diante do pai, sem demonstrar qualquer receio, apesar dos protestos desesperados dele. Desconcertada com a recusa dele em deixá-la permanecer ali, Chert sugeriu, já bastante aflita, que pelo menos se mudassem para a sala de recepção ao lado. Ao olhar rapidamente ao redor, percebeu em desespero que os cômodos vizinhos eram depósitos de produtos químicos, salões de refeições ou salas de treinamento, e nenhum deles estava limpo ou era adequado para Roselyn. Em uma cena adoravelmente divertida, Roselyn comentou, com toda a inocência, que poderia simplesmente ir embora, caso ele realmente não a quisesse por perto. Aquelas palavras fizeram Chert negar imediatamente, quase gritando em pânico. Sem alternativa, ele acabou cedendo e a convidou para entrar, mas correu à frente para organizar às pressas, o laboratório completamente bagunçado, pedindo que ela aguardasse apenas um instante. Ignorando o pedido para esperar, Roselyn entrou no laboratório e observou o quanto o ambiente estava desorganizado, enquanto Chert equilibrava uma pilha de pergaminhos e reclamava que ainda não havia permitido sua entrada. Ela recebeu dele um frasco contendo um antídoto dourado. Com delicadeza, Chert pediu que ela se sentasse e bebesse o conteúdo primeiro, para garantir sua segurança, enquanto ele se ocupava preparando o chá, e se desculpava por talvez não ficar muito saboroso. Roselyn segurou o frasco e percebeu que as palavras de seu avô sobre o afeto secreto de seu pai eram completamente verdadeiras. Ela concluiu que questionar seu pai sobre sua condição de filha ilegítima naquele momento não lhe renderia uma resposta satisfatória. Por isso, decidiu pedir diretamente aquilo de que realmente precisava. De repente, Roselyn quis saber se seu pai já participou de um banquete. A pergunta fez Chert congelar instantaneamente, no meio do movimento de servir o chá, permanecendo imóvel com a xícara nas mãos, corando visivelmente completamente desnorteada. Ele se virou lentamente e repetiu a pergunta de Roselyn, como se tentasse confirmar que havia ouvido corretamente. Roselyn reafirmou que queria saber se ele já havia participado de algum banquete. A dúvida deixou Chert ainda mais desconcertada, sem compreender por que ela estava interessada naquele assunto de repente. Com um semblante abatido, ele admitiu que quase nunca comparecia a banquetes ou eventos sociais, exatamente como Roselyn já esperava. Em silêncio, Roselyn refletiu que seu pai sempre detestou eventos sociais, e que também a manteve isolada durante toda a vida. Ele mal compareceu à sua cerimônia de maioridade, e ainda impediu que ela tivesse um verdadeiro baile de debutante, apesar de ela ser uma princesa. Segurando um brilhante anel de ouro, Roselyn reafirmou sua decisão de comparecer ao próximo banquete imperial, para romper seu noivado de maneira tranquila e preservar a boa relação entre as duas famílias. Em seguida, observando que seu pai provavelmente não entendia muito sobre cerimônias formais, comentou que imaginava que ele nem sequer possuísse roupas apropriadas para esse tipo de ocasião. Ao ouvir aquilo, Chert soltou um longo suspiro, completamente intrigada, por ela continuar insistindo em falar sobre banquetes. Apoiando o queixo sobre a mão, Roselyn comentou casualmente que gostaria de ir ao banquete imperial ao lado de seu pai, porém, acrescentou que,
Caso isso não fosse possível, simplesmente teria de comparecer acompanhada de Garen. As palavras atingiram Shert em cheio, seu instinto protetor despertou imediatamente, e ele declarou, tomada pela indignação, que preferia ir pessoalmente ao banquete, a permitir que Roselyn comparecesse acompanhada de Garen, exatamente como Roselyn havia previsto. Quando Shert perguntou de mau humor, quando o banquete estava marcado, Roselyn soltou um leve suspiro e chamou sua atenção, para o fato de que suas mãos estavam tremendo. Ela demonstrou preocupação, questionando em tom cuidadoso, se ele realmente ficaria bem. Surpreso, Shert finalmente percebeu que seu poder sombrio e tóxico estava escapando de suas mãos, mesmo enquanto segurava uma simples colher. Se sentindo inseguro, abaixou o olhar e comentou que talvez fosse melhor usar mais artefatos de contenção, para suprimir suas habilidades venenosas. Roselyn permaneceu em silêncio por um instante, profundamente entristecida, ao pensar nos dolorosos dispositivos de contenção, feitos de pedras da alma que seu pai já usava em segredo. Ela ressaltou que adicionar mais desses artefatos apenas aumentaria seu sofrimento, observando que não havia sentido em obrigá-lo a suportar ainda mais dor. Desviando o olhar com tristeza, Shert admitiu que os artefatos realmente drenavam suas forças e o deixavam constantemente fraco, mas afirmou que isso não tinha importância para ele, desde que fosse suficiente para manter Roselyn em segurança. Em um momento cômico em estilo chibi, Roselyn declarou sem rodeios que era justamente por causa desse espírito de auto-sacrifício que ele parecia tão pálido e doentio. A observação atingiu Shert em cheio, o deixando completamente abatido, como se uma enorme pedra de desânimo tivesse caído sobre seus ombros. Então, erguendo uma das mãos, Roselyn anunciou que, se ele realmente pretendia acompanhá-la ao banquete, precisaria aceitar 3 promessas. Levantando um dedo, ela exigiu que ele permanecesse completamente calmo, durante todo o evento, independentemente do que acontecesse. Shert concordou imediatamente, prometendo fazer o máximo para cumprir essa condição. Em seguida, apontando para cima, Roselyn estabeleceu a segunda exigência: seu laboratório deveria ser transferido para aposentos localizados acima do solo. O pedido inesperado deixou Shert completamente confuso. Em um adorável painel chibi, Roselyn explicou que viver em um lugar tão escuro e subterrâneo seria suficiente para deixar até mesmo a pessoa mais alegre profundamente melancólica. Assumindo uma pose brincalhona e encantadora, ela revelou sua última exigência: seu pai deveria se arrumar impecavelmente para o banquete e comparecer em sua melhor aparência. Passando a mão pelos longos cabelos, Shert aceitou obedientemente todas as condições, prometendo se apresentar de forma elegante, e até mesmo cortar o cabelo. Enquanto fitava profundamente os olhos da filha, uma intensa onda de emoção tomou conta de Shert. Sorrindo de maneira radiante em meio a um cenário repleto de flores desabrochando, Roselyn expressou com confiança seu desejo de ser a pessoa que mais chamaria atenção durante o banquete. Ao contemplar aquele sorriso deslumbrante, Shert ficou completamente maravilhado. Seu coração transbordou de emoção ao perceber que, quando Roselyn sorria daquela forma, ela era exatamente igual à sua falecida mãe. Shert recordou com carinho de sua falecida esposa, e tomado por uma profunda emoção, finalmente percebeu que o precioso sorriso que procurou durante todos aqueles anos sempre esteve bem diante dele e de sua filha. Um sorriso caloroso e afetuoso surgiu em seu rosto, enquanto tomava a firme decisão de fazer exatamente o que Roselyn desejava. Caso isso lhe permitisse voltar a vê-la sorrir daquela forma, para ele, não existia absolutamente nada que não fosse capaz de fazer. O banquete regular do Castelo Imperial era realizado 4 vezes por ano. O evento durava entre 3 e 5 dias, permitindo que as famílias nobres socializassem e discutissem assuntos importantes relacionados à família imperial. Como um grande número de pessoas comparecia, a ocasião também costumava servir de palco para importantes anúncios da nobreza e da coroa. Salvo em circunstâncias excepcionais, todos os nobres e seus herdeiros eram esperados no banquete. No entanto, até então, apenas o duque costumava representar a família Bellion, quando as pesadas portas duplas se abriram lentamente, revelando uma luz ofuscante. O mestre de cerimônias anunciou a chegada de sua graça. O Duque Devon Bellion, acompanhado pelo jovem Duque Shert Bellion. O Duque Devon avançou pelo salão com passos firmes, enquanto Shert o seguia logo atrás, segurando nervosamente a mão de sua deslumbrante filha, Roselyn. Em seguida, o anúncio ecoou pelo salão, informando a entrada da princesa Roselyn Bellion.
A chegada de toda a família imediatamente atraiu a atenção de todos os presentes. Os nobres ao redor começaram a cochichar entre si, questionando o motivo da presença da família Belion naquele lugar, depois de tantos anos afastados dos círculos sociais. Muitos ainda se lembravam, em tom de deboche, do desastroso baile de debutante da princesa Roselyn, a chamando de uma simples garota gaga. Ao ouvir aqueles sussurros cruéis, Cherty ficou cada vez mais tenso, enquanto Roselyn se lembrava de que a antiga Roselyn Belion daquele mundo realmente era conhecida como uma jovem sombria e gaga. Entretanto, aquilo pertencia ao passado. Erguendo o olhar com seus radiantes olhos vermelhos, Roselyn reafirmou para si mesma, com absoluta confiança, que agora era uma pessoa completamente diferente. Os nobres que espalhavam os boatos ficaram completamente incrédulos diante da jovem de beleza deslumbrante. Eles se perguntavam quem era aquela bela dama, e se recusavam a acreditar que fosse a mesma garota sombria que antes usava uma maquiagem ridícula. As damas da nobreza admiravam seu vestido magnífico, o reconhecendo como uma obra-prima, exclusiva da boutique Pluyere, confeccionado especialmente para ela, mesmo depois de outros clientes terem oferecido valores maiores para adquiri-lo. Sentindo a pressão dos inúmeros olhares fixos sobre Roselyn, Cherty pensou que, daquele jeito, acabariam abrindo um buraco em seu rosto de tanto encará-la. No entanto, o Duque Devon fez todo o salão mergulhar em silêncio com um único e aterrorizante olhar. De repente, um nobre de óculos e expressão animada se aproximou do grupo, rindo enquanto cumprimentava Devon, comentou, com familiaridade, que sua graça permanecia exatamente como sempre, e em seguida, demonstrou satisfação ao saber que ele estava bem. A aproximação logo atraiu outros nobres, que se reuniram rapidamente ao redor do Duque de Cherty, todos ansiosos para estabelecer algum vínculo com a lendária Casa Belion. Observando a multidão cercar seu pai e seu avô, Roselyn percebeu em silêncio que todos estavam desesperados para criar uma conexão com a Casa Belion. Sabendo que o ambiente logo se tornaria sufocante, por causa da quantidade de pessoas, ela decidiu aproveitar aquele instante para se afastar, antes que a multidão aumentasse ainda mais. Se voltando para o pai, Roselyn anunciou calmamente que iria buscar uma bebida. Surpreso, Cherty imediatamente se ofereceu para buscá-la em seu lugar, ou acompanhá-la. Com um sorriso gentil, Roselyn recusou a oferta, explicando que Cherty deveria permanecer ali, pois todos o procuravam. Também prometeu que voltaria trazendo uma bebida para ele. Em seguida, se afastou com elegância, deixando Cherty completamente cercado e sobrecarregado pela multidão de nobres. Ao alcançar um lugar mais tranquilo, Roselyn pegou uma taça de champanhe de uma bandeja, admitiu para si mesma que sentia um pouco de pena do pai, mas já estava cansada demais para lidar com aquela quantidade esmagadora de pessoas. Enquanto tomava um gole da bebida, sorriu ao enxergar o reflexo divertido na taça, que mostrava seu pai, completamente desnorteado e rodeado por nobres, excessivamente entusiasmados, em meio às flores. Cherty parecia incrivelmente bonito, embora sua expressão denunciasse um evidente nervosismo. Roselyn refletiu que, quando ele se vestia adequadamente, seus traços realmente se destacavam, uma sorte por ter herdado a boa aparência do pai. Enquanto aproveitava aquele breve momento de tranquilidade, uma sombra caiu sobre ela, interrompendo seus pensamentos. Ao erguer os olhos, Roselyn estreitou friamente seus olhos vermelhos, ao reconhecer o barão Gilbert, a quem, em pensamento, classificava como um porco imundo. Ele se aproximava exibindo um sorriso viscoso e presunçoso. Com um tom arrogante, comentou que Roselyn até parecia bastante apresentável agora que havia seguido o conselho dele, para se vestir, acrescentando ainda que o vestido realçava sua silhueta. Roselyn a interrompeu com um sorriso doce e carregado de deboche, se dirigindo a ele como se fosse o barão Gilbert, e perguntando, em tom despreocupado, como andavam os negócios com seu gado. Surpreso com a provocação, Robert gaguejou ao esclarecer que seu nome, na verdade, era Giles Robert, e que sua família atuava no ramo têxtil e na extração de minerais. Roselyn apenas respondeu casualmente, que era mesmo assim e que havia cometido um engano. Por dentro, porém, se divertia ao pensar que não conseguia enxergar outra coisa, além de um porco parado à sua frente. Robert soltou uma risada carregada de desprezo e comentou que, por Roselyn passar a maior parte do tempo confinada em sua propriedade, ela não fazia ideia de como o mundo realmente funcionava. Com extrema arrogância, declarou que o único dever de uma mulher era permanecer em casa e dar apoio ao marido.
Em seguida, se aproximou dela sem qualquer pudor, e passou a mão em seus cabelos, insinuou que seu vestido elegante só podia significar que ela tinha interesse em sua proposta, e de forma repugnante, se ofereceu para ser seu parceiro de prática, para tudo que ela faria futuramente com o príncipe. Observando aquele nobre ceboso ofegando bem diante de si, Roselyn concluiu, com frieza, que um porco ambulante realmente não conhecia o próprio lugar ao tentar caçar um ser humano. Um sorriso perigosamente sombrio surgiu em seu rosto. Num movimento rápido e inesperado, Roselyn ergueu o braço que segurava a taça de champanhe. Com um estrondo seco, ela esmagou a taça diretamente contra a cabeça de Robert, estilhaçando o vidro em inúmeros fragmentos. Robert foi arremessado para trás, caindo no chão em completo choque tomado pela dor. Roselyn permaneceu imóvel diante dele, segurando apenas a haste quebrada da taça, enquanto o encarava com um olhar frio e inflexível. Se mantendo ereta, ela projetava uma sombra aterrorizante sobre o nobre trêmulo, enquanto os cacos de vidro restantes se espalhavam pelo piso. Atordoado e completamente confuso, Robert ergueu lentamente a cabeça. Gotas de champanhe misturadas ao sangue começaram a escorrer por sua testa. Ao tocar o próprio rosto e ver manchas vermelhas de sangue em seus dedos, Robert arregalou os olhos em puro horror. Um grito desesperado escapou de sua garganta, ao perceber que estava sangrando. Desesperado, levou as mãos à cabeça e apontou para Roselyn, a chamando de arruaceira e louca. Sem demonstrar a menor alteração em sua expressão, Roselyn apenas posicionou o salto alto sobre o chão. No instante seguinte, ela desferiu uma pisada violenta. O salto atingiu a coxa dele com muita força, enquanto ela deixava claro, em tom frio e cortante, que o verdadeiro louco daquela situação era ele. Em seguida, Roselyn pressionou o salto ainda mais sobre Robert. Ela ignorou completamente os gritos de dor que ecoavam pelo ambiente e passou a expor, um a um, os crimes que ele havia cometido. Recordou que ele costumava perseguir e intimidar moradores indefesos e jovens damas da nobreza, pessoas que jamais ousavam denunciá-lo, por medo de prejudicar o nome de suas famílias. Com um belo sorriso estampado no rosto, contrastando com a atmosfera carregada ao seu redor, Roselyn fitou o homem caído aos seus pés. Em uma voz calma, afirmou que ela não era uma moradora indefesa, nem uma jovem nobre incapaz de reagir. Pelo contrário, se ele insistia em chamá-la de louca e arruaceira, então ela aceitaria esse título sem o menor problema. Enquanto Robert continuava berrando de dor sob o peso do salto, Roselyn prosseguiu denunciando sua verdadeira natureza. Declarou que ele sempre escolhia vítimas, que não podiam levantar a voz contra ele, acreditando que permaneceriam em silêncio, para proteger a própria reputação. Observando o nobre rastejar de maneira humilhante diante dela, Roselyn exibiu um sorriso sombrio e vitorioso. Por fim, declarou que, ao contrário de todas as vítimas anteriores, ele agora havia provocado alguém completamente diferente, uma verdadeira cadela raivosa, que jamais deixaria aquele tipo de injustiça passar impune. Roselyn fechou os olhos e exibiu um sorriso doce, porém assustador. Em seguida, murmurou que existiam mulheres naquele mundo, que viviam muito além do pequeno e estreito universo de alguém como Robert. Caído no chão, Robert se contorcia de dor, enquanto Roselyn continuava pressionando impiedosamente o salto alto contra a coxa dele, sem demonstrar qualquer sinal de piedade. De repente, ele a empurrou. Roselyn soltou um pequeno suspiro de surpresa. Ao ter perdido o equilíbrio, seu corpo se inclinou para o lado, em um tropeço. Consumido pela raiva e pela humilhação, Robert avançou furiosamente contra ela, tomado por insultos e fúria. Antes que pudesse sequer tocá-la, o Duque Devon a agarrou pela gola por trás e o ergueu violentamente no ar. Com um rugido intimidador, declarou que queria saber o que aquele homem pensava que estava fazendo com sua preciosa neta. Cherty correu imediatamente até Roselyn e segurou seus ombros, verificando se ela estava bem. No entanto, seu semblante congelou ao perceber o seu tornozelo, quando avermelhado, próximo ao tornozelo da filha. A expressão de Cherty foi completamente tomada pela fúria. Uma energia sombria e aterrorizante irrompeu ao seu redor, enquanto ele rosnava que ninguém tinha o direito de tocar em sua filha. Enquanto o Duque Devon mantinha o nobre imobilizado, e quase sem conseguir respirar, Cherty avançou com uma intenção claramente assassina, exigindo saber o que Robert pensava que estava fazendo com ela. Naquele instante, Robert compreendeu, apavorado, que havia cometido um erro fatal. Robert tentou desesperadamente inverter a situação. Aos gritos, alegou que havia sido a princesa quem demonstrou interesse por ele desde o início,
e que agora apenas mudava sua versão dos acontecimentos, porque tudo havia saído diferente do que esperava. Tomado pela indignação diante de tamanha mentira, Chert agarrou Robert pela gola e começou a sacudi-lo com violência, ordenando que parasse de inventar desculpas. Enquanto isso, o nobre, completamente desesperado, implorava para que alguém o salvasse e impedisse Chert. Sem diminuir a força, Chert continuou estrangulando o aterrorizado Robert. Ao redor, murmúrios se espalharam rapidamente entre os convidados, que comentavam a confusão, e finalmente compreendiam que o jovem barão Robert realmente havia assediado a jovem dama da casa Belion. Pesados passos ecoaram pelo salão, à medida que uma figura se aproximava da cena. Entre a multidão, alguém reconheceu aquela voz e foi tomado por um nervosismo imediato, ao reconhecer os gritos desesperados do próprio filho pedindo socorro. O pai de Robert empalideceu. O horror estampou seu rosto, ao perceber que o homem que estava sendo estrangulado era realmente seu filho, Robert. O duque de Avonbellion deu um passo à frente com um olhar sanguinário e aterrador. Sua presença dominou completamente o ambiente, enquanto advertia que qualquer pessoa que ousasse avançar deveria estar preparada para perder a própria vida, pois ele mesmo resolveria aquele assunto pessoalmente. Aterrorizado com o envolvimento direto de Avonbellion, o pai de Robert permaneceu completamente imóvel. O suor escorria por seu rosto, enquanto sua mente tentava desesperadamente encontrar uma saída para aquela situação. Embora muitas pessoas passassem a chamar Devon de um tigre sem presas devido à idade avançada, ele jamais se esqueceu de que aquele homem era a figura lendária que havia conquistado o submundo sozinho, mesmo tendo nascido como filho ilegítimo. Em sua memória, Devon ainda era o infame demônio assassino e impiedoso ceifador, que espalhava medo por onde passava. Ao contemplar o sorriso aterrorizante de Devon, compreendeu que, se tentasse intervir e dizer que era o pai Robert naquele momento, provavelmente teria a garganta cortada sem qualquer hesitação. Em seguida, viu o sombrio abismo venenoso de Chert se manifestar enquanto ela estrangulava Robert. Também percebeu que, caso desse um único passo à frente, Chert poderia perder completamente o controle e entrar em um estado de fúria incontrolável. Se acabasse envolvido nisso e morresse, toda a família estaria condenada. Decidido a abandonar o próprio filho para salvar a si mesmo e preservar sua família, o pai de Robert virou as costas e fugiu em meio à multidão. Robert permaneceu para trás, gritando em completo desespero e incredulidade, enquanto Chert deixava transparecer sua fúria. Gotas de um veneno púrpura brilhante começaram a escorrer de sua mão e pingaram sobre a gola das roupas de Robert, se preparando para executar o jovem nobre. Por ter ousado incriminar sua preciosa filha, Chert estava prestes a desferir o golpe fatal. Nesse instante, Rosalind deu um passo à frente e pousou delicadamente a mão sobre o braço do pai, o impedindo de continuar mantendo a elegância. Mesmo em meio ao caos, Rosalind fitou o pai calmamente e afirmou que aquilo já era suficiente, pedindo que ele parasse. Em seguida, fez seu pai perceber que ele estava perdendo o controle de seu poder mais uma vez, enquanto Robert arfava de puro terror sob o aperto que ainda o dominava. Atendendo ao pedido da filha, Chert afrouxou o aperto. Robert despencou no chão e começou a se contorcer em intensa agonia, enquanto o veneno púrpura residual queimava seu corpo. Ao redor, os nobres observavam aquela cena com absoluto desprezo. Comentavam entre si que Robert era um espetáculo patético, uma vergonha para toda a nobreza, além de relembrarem como ele costumava fazer papel de tolo ao importunar diversas jovens damas. Consumido pela humilhação, Robert estendeu lentamente a mão em direção aos estilhaços de vidro espalhados pelo chão, enquanto seus olhos se enchiam de rancor. Ajoelhado, seu rosto se deformou em uma expressão carregada de ódio venenoso. Em seu íntimo, amaldiçoava Rosalind, convencido de que apenas por ter se tornado um pouco mais bonita, ela havia esquecido tudo que ele supostamente fez por ela, e ainda ousou humilhá-lo daquela maneira. Tomado por uma completa insanidade, Robert agarrou um afiado caco de vidro e avançou em disparada. Dominado por uma fúria cega, estava decidido a desfigurar o belo rosto de Rosalind, para que ela jamais pudesse se tornar a consorte imperial. Robert avançou agressivamente contra Rosalind com um caco de vidro na mão, enquanto Chert e Devon observavam a cena, completamente chocados, pois foram pegos desprevenidos. Rosalind soltou um suspiro de surpresa, seus olhos carmesins se arregalando, ao encarar o ataque que vinha em sua direção. No instante seguinte,
Uma firme bota preta pisou com força sobre o pé de Robert, produzindo um forte impacto, que interrompeu imediatamente sua investida descontrolada. Confuso, Robert cambaleou para trás, e se deparou com um misterioso jovem de cabelos negros, vestido com um uniforme imperial branco, que se posicionava de forma protetora diante de Roselyn, em um movimento rápido e poderoso. A arma recebeu um golpe que lançou seus óculos para longe, os fazendo se estilhaçarem contra o chão. O jovem de cabelos negros permaneceu firme, mas um inchaço recente surgiu em sua bochecha. Robert arfou de espanto ao reconhecer que aquele homem era Sua Alteza, o terceiro príncipe. Ao perceber que havia acabado de atacar um príncipe do Império, Robert deixou o caco de vidro ensanguentado cair no chão. O horror tomou conta de seu rosto, enquanto ele tentava explicar, de forma trêmula, que jamais teve a intenção de ferir um membro da família imperial. Enquanto Chert e o Duque Devon protegiam Roselyn, ela manteve o olhar fixo no caco de vidro manchado de sangue caído no chão. Seu coração afundou ao imaginar que Arma havia se ferido por sua causa mais uma vez. Ao ver o sangue, Roselyn foi tomada por uma intensa onda de emoções. Sempre que Arma se lançava diante do perigo para protegê-la, ela era obrigada a encarar as dolorosas lembranças de sua vida passada, memórias que desejava desesperadamente apagar. Uma recordação emergiu em sua mente. Em sua vida anterior, Arma permanecerá diante de um grupo de assassinos encapuzados, bloqueando completamente o caminho deles. Com uma voz firme e tranquilizadora, ele insistiu, para que ela fugisse imediatamente, garantindo que a encontraria depois, independentemente de quantos inimigos tentassem impedi-lo. Sua voz ecoava pela floresta escura, enquanto prometia, com absoluta convicção, que certamente voltaria para encontrá-la. A lembrança das costas daquele homem imprudente, que jamais hesitou em colocar a própria vida em risco para protegê-la, permaneceu gravada em seu coração. De volta ao presente, Arma se voltou para Roselyn e a chamou suavemente, olhando para ela com profunda preocupação. Roselyn permaneceu imóvel, completamente atonita, enquanto Arma verificava cuidadosamente se ela estava bem, e se havia sido atingida pelos estilhaços de vidro. Enfurecido com o ataque quase fatal contra sua filha, Chert agarrou Robert violentamente pelo pescoço mais uma vez, gritando que ele realmente parecia desejar morrer naquele dia. Enquanto os guardas imperiais corriam para intervir, o Duque Devon pousou delicadamente a mão sobre o ombro de Roselyn, e percebendo sua expressão extremamente pálida, demonstrou preocupação com seu estado. Em silêncio, Roselyn se esforçou para recuperar o fôlego. No íntimo, reconhecia que, por um breve instante, seu coração pareceu ter parado. Naquele momento, uma lembrança aterrorizante invadiu sua mente. A imagem de Arma caído sem vida, envolto por uma poça de sangue, surgiu com nitidez diante de seus olhos. A visão fez com que ela percebesse o quanto estava apavorada com a possibilidade de perdê-la novamente. Baixando o olhar, Roselyn murmurou tristemente que Arma realmente não precisava protegê-la daquela maneira. O Duque Devon interpretou suas palavras de forma equivocada. Exibindo um sorriso caloroso e reconfortante, declarou que a protegeria 100 vezes, ou até mesmo 1000 vezes, se fosse necessário. Cercado por belas margaridas brancas banhadas por uma luz suave, Arma retribuiu o olhar com um sorriso gentil e acolhedor, enquanto um leve rubor tingia suas bochechas. Roselyn permaneceu em silêncio, o observando enquanto uma onda de emoções conflitantes tomava conta de seu coração. Em seu íntimo, uma profunda dor emergia. Ela refletia que, apesar de ter mudado tantas coisas em relação à sua vida passada, ver Arma completamente igual fazia algo dentro dela se despedaçar. Durante toda a sua existência anterior, havia suportado tudo completamente sozinha. Por isso, acreditava que já tinha desistido, há muito tempo, de dividir o calor humano com qualquer outra pessoa. Ela também recordou o instante em que abriu os olhos para aquela segunda vida. Naquela ocasião, acreditava que a parte mais resistente de seu coração já havia sido irremediavelmente abalada, e enxergava aquela nova existência como nada além de uma longa e vazia continuação da primeira, enquanto permanecia convencida de que seu coração havia se tornado frio e indiferente. O Duque Devon a observava com profunda preocupação, chamando sua neta suavemente pelo nome. Lágrimas escorreram pelo rosto de Roselyn, fazendo Devon arregalar os olhos em completo espanto. Ao perceber que ela chorava, ele ficou visivelmente surpreso. Arma também a encarou, chocada, enquanto as lágrimas continuavam a cair silenciosamente. Naquele instante,
Roselyn percebeu que aquelas palavras gentis, carregadas de sincera preocupação, despertavam algo que permaneceu escondido em seu coração havia muito tempo. Era como se ela tivesse desejado aquele tipo de acolhimento durante toda a vida, e aquela demonstração de carinho atravessasse seu peito com muito mais força do que qualquer solidão que já suportou, consumida pela intensidade das emoções. Roselyn deixou escapar um leve suspiro, enquanto Arma e Devon permaneciam ao seu lado, a observando com preocupação. De repente, sua visão começou a escurecer, sem forças para permanecer de pé. Roselyn perdeu os sentidos e desabou no chão, fazendo com que Arma e Devon gritassem seu nome em completo desespero, enquanto ela mergulhava na inconsciência, na escuridão de sua mente. O último pensamento que atravessou a consciência de Roselyn foi uma promessa carregada de frustração. Ela relembrou o juramento que havia feito a si mesma, jamais permitiria voltar a ser tão fraca outra vez. Roselyn teve a estranha sensação de estar afundando lentamente em um abismo escuro e silencioso, envolta por águas profundas, enquanto incontáveis bolhas subiam ao seu redor. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.